Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui, trazendo o programa para poder fechar a semana e mostrar como que foi o desenvolvimento aí do Ibovespa nesta sexta-feira e também a gente dá aquela aprofundada no gráfico semanal, tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha a nossa transmissão, o canal no YouTube, tem a nossa playlist também disponível para estudo. E no link aqui, né, na descrição do vídeo, tem os links da nossa sala ao vivo, da mesa proprietária, da nossa parceira que é a do Gima, escritório voltado para trader, e da sala Black, também da sala ao vivo. Enfim, tem bastante conteúdo para você que está querendo aprender sobre o mercado financeiro ou já tem experiência, quer operar lado a lado com a gente, tá bom? Vamos nessa, pessoal! Ibovespa fechou em queda hoje, uma queda bem tímida, né? 0,03. Olha só que curioso, tá? Ou seja, não tivemos nenhuma pressão vendedora e também não tivemos pressão compradora no dia de hoje. Ainda segue o estudo que está na tela aqui para vocês, tá? É muito interessante esse movimento comprador que foi feito do Ibovespa aqui, tá? Com esse candle de força. Se esse retorno for um retorno suave para dentro das retrações desse movimento, eu não descarto aí nos próximos dias essa tendência de alta, tá? Falando de um aspecto macro e também tentando entender um pouquinho ali questões econômicas, os dados do IPCA 15, eles, por mais que mostraram um leve movimento de queda, mas assim, ficou acima das projeções, tá? Principalmente voltado para questões de alimento e industriais. Então o mercado vai reagir a tudo isso, principalmente na semana que vem. Isso bota mais pressão em cima da política monetária, enfim, essa taxa de juros alta por um pouco mais de tempo. Então isso traz aquele aspecto de, opa, prefiro ganhar dinheiro numa renda fixa que está pagando um valor alto do que ativos de risco, né? Mas eu não descarto também posições agressivas, porque quando a gente olha o preço de tela de alguns ativos no Brasil, está muito barato, tá? Mas o nosso trabalho aqui é reagir ao preço, beleza? Vamos nessa. Semanal do Ibovespa, para a gente poder ver aqui o que está acontecendo, né? Repara que os 118.400 pontos, isso ó, eu venho falando há bastante tempo, né? Como ele é um suporte importante. E na semana passada tivemos essa agressão compradora, um fluxo legal, um dinheiro que veio de fora, né? Montando posição aqui em uma região de suporte. Então, assim, não é à toa os movimentos que a gente está vendo, tá bom? Agora é o seguinte, não adianta nada uma barra de força se na próxima semana aqui, né, não produzir continuidade, tá? Aí fica sendo uma barra de força totalmente sem fluxo, sem volume, sem interesse nenhum, e a gente começa a olhar para um lado mais negativo, e olha só, pode ser até uma estrutura gigantesca de baixa aqui na queda, tá bom? Então, momento decisivo aí para o Ibovespa. Para quem acredita que a ponta compradora vai tomar posse, né, dos próximos dias e levar esse Ibovespa para os próximos níveis de resistência, a compra é aí, nessa região, tá bom? Agora, quem está mais pessimista, espera aí o rompimento dos 118.400, pode acelerar bastante até 112 mil pontos, tá joia? Reflexo disso no nosso contrato G do índice. Vamos lá. Dia positivo para ele hoje, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que ficou. Não, na verdade ficou no 0 a 0, né? Ficou no 0 a 0. Eu ia falar um dia positivo aqui, mas é um 0 a 0, tá? Sem muito volume, sem muita agressão nem na compra nem na venda, né? Um dia relativamente tímido, tá? Essa sexta-feira, olha só que interessante aí. Nós tivemos um teste na região de 123.555, ele veio testar a mínima de ontem, percebe? Veio gerar aqui o rompimento do 122.830, não conseguiu e voltou. Segurou nessa região, tá? Vamos trabalhar também com duas expectativas aqui, time, principalmente no diário, tá? Esse movimento de estrutura, ok? Para na próxima semana engatar esse movimento de alta, e na ponta mais negativa, ele pode dar início a uma queda, principalmente rompendo 121.800 para baixo. Aí ele alinha semanal, alinha o diário, 60 minutos, tudo olhando para baixo, e a gente vai para cima aí no day trade em vendas, tá bom? Falando nele, os 60 minutos, vamos lá,
dar uma olhadinha no que aconteceu no dia de hoje. Como eu falei para vocês, um dia bem tranquilo, não teve nenhuma agressão de compra, também não teve nenhuma agressão de venda. Ele acumulou próximo do suporte do 122,830, perdendo essa região. Tem dois pontos aqui que eu trago de destaque para vocês, tá? Primeiro, 122,245 e o segundo, 121,910, 908 ali, que é a média móvel de 200 períodos, tá bom? Muita atenção para o nosso índice aí. Falar do dólar agora. Tempo gráfico diário do dólar. Assim como o índice foi bem tímido, não tivemos aí um movimento tão agressivo, né? Queda de 0,22, bem tranquilo. Olha só esse candle, né? Esse candle aqui me chama a atenção por conta de duas questões aqui interessantes, tá? Primeiro, tentou romper o 5882,5, que foi a mínima de ontem, não conseguiu, tá? Segundo ponto, ele deixa como se fosse um martelo, né? Não é aquele martelinho bonito quando ele traz esse desenho, ó, tá? Não é esse aqui, porque ele tem um pavio na parte superior, né? Isso aqui, mas o pavio é bem inferior, né? É bem menor do que o pavio superior é bem menor do que o pavio inferior. Isso daqui mostra que na parte de baixo do dólar aqui tem defesa dos compradores, tem alguém tomando posição. Então eu não descarto para a segunda-feira um movimento parecido com esse, ó. Girar o rompimento aqui, isso traz a ideia de um dólar comprador para testar as regiões de resistência e o stop aqui embaixo, olhando para o diário, tá bom? Pensando nele, nesse movimento aqui, ó. Quem sabe até a média de 20, ou pelo menos na retração desse último movimento, que é o 5993, beleza? Ou 60 minutos do dólar, vamos lá. 60 minutos do dólar é bem mais interessante do que o do índice, né? Repara só nesses dois candles aqui, ó, candle 4 e o candle 5. Cara, muito bonito. Dois martelos nos 60 minutos. Esse sim, pessoal. Repara que você tem aqui a configuração de um martelo bem bonitinho aqui e aqui. Olha o candle 6, quando rompeu a máxima desses dois martelos. Olha o fluxo de compra que ele disparou até a média móvel de 20. Atenção, tá? Olha só o que eu estou entregando para vocês de leitura, principalmente do dólar. Beleza? Blue Chips, vamos lá, nas nossas principais ações. Petrobras, dia de queda 0,52, pressionada aí, mas consolidada na região de topo. Tá? Veio testar a média móvel de 20, ainda tenho projeções de suportes bem importantes aqui embaixo, 36,07, 35,50, 34,39, tá bom? Se Petro for armar aqui um topo triplo, né, ó, essa região, pode ser que venha buscar esses níveis de suporte aqui embaixo, tá bom? Então muita atenção aí em Petrobras. Vale subiu 1,36, muito legal o movimento da Vale no dia de hoje. O que pode estar acontecendo com a Vale? Fundo mais alto, isso daqui precisa ter continuidade na segunda-feira na compra e na terça-feira confirmar esse movimento rompendo a região dos R$ 55. Aí sim a gente tem a característica de uma estrutura de alta e fundos mais altos em Vale, dando uma ótima oportunidade de montar uma operação, quem sabe, para buscar a média móvel de 200 períodos em 58,66, tá bom? Vamos lá. Banco do Brasil, BBAS, dia de alta, 0,22. Continua o seu movimento de alta. Opa, não, de alta não. Desculpa, pessoal, movimento de queda, né? 0,37. Mas segue na tendência de alta. Tem essas projeções aqui, ó, lá em cima, para R$ 29,48. Nada demais, movimento de tendência está desenvolvendo, tá bom? BBSE, BB Seguridade. Vamos lá dar uma olhadinha em BB Seguridade. Também a mesma coisa, tá? Fazendo esse movimento de alta, deixando um martelo no dia de hoje. Se segunda-feira, olha só, pessoal, presta atenção. A leitura que eu faço para as ações é o mesmo para o índice, é o mesmo para o dólar, é leituras de candle. Aqui houve uma defesa dos compradores. Se na segunda-feira romper a máxima de hoje, isso daqui é um gatilho de compra com o stop na mínima desse próprio candle aqui. Tá joia? Qual que seria o objetivo, Gustavo? Buscar o alvo final lá em cima, 41,66, tá? Stop curto,
possibilidade de alvo longo no swing trade. Olha só que bacana, tá? Pensem sobre essas análises, é a mesma que eu utilizo no day trade, é a mesma que eu utilizo no swing trade ou para qualquer ativo, tá bom? Bradescão, BBDC4, sofreu no dia de hoje, mas segue consolidado na parte de baixo, tá? Não vejo um movimento de melhora em Bradesco, segue consolidado nessa região. Se perder 10,89, isso eu tenho falado aqui para vocês há bastante tempo também. Rompeu 10,39, pode ser um power breakout, ou seja, um rompimento forte para continuar a tendência de queda. Beleza? B3, vamos dar uma olhadinha na B3. Também nada de novo, tem até o estudo aí, janela, dentro dessa consolidação, né, esse retângulo, ou seja, o movimento travado, refletindo aí como que foi a semana também do nosso Ibovespa. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha em Ambev, a BEV3. A BEV3 também segue uma tendência de queda, né? Olha só que interessante aqui. A Ambev, né? Segue caindo. No semanal, vem trabalhar num suporte de 2024, tá? Olha só, tá mirando lá 10,44. Se eu tirar um pouquinho o zoom, ainda tem um suporte, olha só que interessante, de 2020, 9,93 e aqui embaixo, ó, 8,54, tá bom? Eu gosto muito das ações quando elas estão próximas a suporte, né? Não dá para saber o momento que ela vai reagir na compra. É especular, fazer um trabalho de adivinhação, né? Mas quando está próximo à região do suporte, se tem gatilho de compra, meu, acho que vale muito a pena olhar com carinho. Beleza? É isso, pessoal. Quero agradecer aí pela semana, tá? Muito obrigado por acompanhar os nossos programas, as salas ao vivo, a Morning Call, call de fechamento, enfim, eu fico muito feliz e honrado de ter a sua participação e fazer esses vídeos para você, trazer o nosso estudo e o resumo também sobre tudo o que aconteceu no mercado. Tá joia? Falando um pouquinho de aspectos macros, pessoal, tá refletindo muito no mercado, ainda a nova política aí dos Estados Unidos, né, nova velha, né, com o Donald Trump, o que, que ele está falando nos mercados, né, o que, que ele está falando para o público. Tá todo mundo olhando com lupa isso, né, tomando todo cuidado. Aqui no Brasil, agora entrou no radar a questão de alimentação, né, ou seja, o governo está tentando emplacar um programa para controlar a inflação da maneira deles ali. Enfim, vamos ver o desdobramento disso, tá? O mercado está achando que está mais como uma ideia de propaganda política para melhorar a popularidade do governo e aspectos técnicos, por enquanto, nada foi apresentado. Então, isso pode trazer pressão para o nosso Ibovespa, pode acelerar aí um tom mais negativo, tá? Então, fiquem espertos, ok? Beleza? Mas, diariamente, eu vou trazer os resumos e atualizações aqui para vocês. Então, um bom descanso, um bom final de semana para você. Segunda-feira, tô de volta na Morning Call, 8 horas e 15 minutos. Eu te vejo lá. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!